Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula e na aula de hoje vamos falar sobre a disciplina laboral. Antes de entrarmos sobre aquilo que a lei geral nos diz sobre a disciplina laboral, convém nós analisarmos isto em termos de enquadramento geral. Portanto, quando nós desenvolvemos uma atividade numa empresa, é natural, é mesmo, eu diria que é mesmo indispensável que se conte com a equipa de trabalho, os trabalhadores, os colaboradores, porque eles farão uma diferença enorme, pela positiva e quer pela negativa. Pela positiva, quando temos a sorte de encontrar trabalhadores dedicados, trabalhadores que se especializam numa determinada área, são trabalhadores que trazem sim mais-valias para a organização, trazem soluções que muitas vezes é aquilo que o gerente ou o administrador da empresa necessita, portanto, iniciativa, soluções, pensar fora da caixa. E eu diria mesmo que quando uma empresa tem a sorte de encontrar trabalhadores com este tipo de perfil, deve sim recompensá-los, incentivá-los e motivá-los cada vez mais para que continuem a entregar trabalho com esse nível de profissionalismo. Mas tudo o que é positivo também tem um lado negativo. Na mesma proporção, na mesma medida, nem sempre teremos essa sorte e haverão trabalhadores que vêm mesmo com uma postura complicada para a empresa. Eu diria mesmo que vem mesmo com o espírito de missão de desafiar a empresa, desafiar as regras que a empresa desenvolve e tentam mesmo, em tudo o que for possível, ir desafiando a autoridade do empregador. Quer por coisas mais simples, por exemplo, eh, apropriar-se ali de pequenas coisas da empresa. Quando eu digo pequenas coisas, olha, se calhar levar uma resma de papel para casa, utilizar as canetas da empresa, enfim, coisas assim simples que pode, enfim, apropriar-se, como poderemos ir numa escala maior, em que vai, por exemplo, há trabalhadores que furtam mesmo bens, com alto valor da empresa, trabalhadores que, por exemplo, é-lhes confiada a viatura da empresa para um propósito específico que serve os interesses da empresa, mas acabam por utilizar isto para outros fins, ou seja, acabam por utilizar os bens da empresa para fins próprios, e então, nesses casos, é necessário nós, não é, pensarmos em formas de chamar então a atenção desse trabalhador. Há também aquelas situações desafiantes em que não serão casos de furtos, mas, por exemplo, serão casos em que o trabalhador tem falta de responsabilidade com o trabalho que faz, portanto, não tem aquele senso de responsabilidade, quer em relação à confidencialidade, quer em relação aos prazos que tem que executar determinada tarefa. Isto aqui é suscetível de causar prejuízos graves para o empregador, e também temos outras situações, a título de exemplos, em que o trabalhador movido de má fé, ok? Em que o trabalhador movido de má fé se aproveita de oportunidades de negócio da empresa, não é? E fica com essas oportunidades de negócio que deveriam ser da empresa. Ou seja, aqui devo-vos alguns exemplos. Vocês, com certeza, do vosso lado, têm vários exemplos em que os trabalhadores desafiam a autoridade do empregador, não é? E tentam. Ok? Nesses pontos, antes de nós vermos também o que é que a lei nos diz e como é que a lei nos ajuda a resolver esse tipo de questões, é importante nós darmos um passo para trás e termos como a primeira medida a ser tomada é ter aqui um espírito com um pouco mais de frieza, um pouco mais de serenidade. Eu sei, porque eu também já estive muitas vezes nessa posição de gestar, de, no fundo, exercer uma atividade de gestora, não é? De gestão, e nem sempre é fácil. Mas, por mais desafiante que seja o problema que o trabalhador traz para a empresa,
o gestor da empresa não pode perder a calma, porque a partir do momento em que perde a calma, perde imediatamente a razão. Isso aqui já é um conselho que até é fora do direito, é mesmo do bom senso. A partir do momento em que o gestor se envolve, fica com ataques também entra na energia negativa, começa com ataques de cólera, o que é normal, porque muitas vezes, como eu disse, são desafiantes as questões que os trabalhadores colocam, as questões negativas que são colocadas em cima da mesa, mas é do tudo crucial que se mantenha a calma, se mantenha a frieza e se pense com alguma tranquilidade sobre quais são os passos seguintes a serem dados. E eu digo que esta aqui tem que ser a primeira medida, primeiro princípio que eu gostaria que vocês ficassem com vocês para, como medidas a tomar nas situações em que estão insatisfeitos com o trabalhador. Por quê? A Lei Geral do Trabalho já era, no diploma anterior, nesta Lei 1223, continua a haver um espírito de muita proteção para o trabalhador. Portanto, atendendo ao contexto econômico do nosso país, o legislador teve mesmo a necessidade de ter sempre mais medidas protecionistas para um trabalhador. E então, basta só a entidade empregadora se descuidar em algum pequeno detalhe daquilo que está estipulado aqui na Lei Geral do Trabalho, basta só saltar um dos procedimentos, basta só saltar um dos requisitos, porque são tudo coisas cumulativas. Na falta de um desses requisitos, já é razão suficiente para que a empresa perca a razão e que um eventual processo disciplinar seja inválido, não é? E se dê então a razão ao trabalhador, apesar, não é, de todas as situações de insatisfação que a empresa tenha com ele. E portanto, o primeiro passo aqui que temos que aprender é, em primeiro lugar, mantermos a calma, mantermos a serenidade e vamos entender como é que a lei vai ajudar, não é? E por que é importante nós nos restringirmos única e exclusivamente aquilo que diz a lei e não entrarmos naquelas energias de cólera, não é? De gritar com o trabalhador, de mandar, por exemplo, o trabalhador imediatamente embora, retire-se das instalações da empresa e levar a voz com o trabalhador, ou seja, são tudo coisas que acabam por acontecer, mas são situações que devem ser evitadas porque podemos rapidamente entrar no campo de dar a razão ao trabalhador, ok? Posto isso, vamos agora entender rapidamente o que é que a Lei Geral do Trabalho nos diz, como é que deve ser instaurado, o que é que nos diz sobre a disciplina laboral. Portanto, a partir do artigo 86, que eu tenho aqui aberto, e vocês também têm a Lei Geral do Trabalho aqui na descrição do vídeo, portanto, também podem abrir desse lado para acompanharem. Portanto, a partir do artigo 86, nós vemos que o empregador tem o poder disciplinar sobre os trabalhadores, não é? E sobre as infrações cometidas pelos trabalhadores. Já vimos aqui vários exemplos de infrações e vocês terão com certeza no dia a dia, nos vossos trabalhos, terão com certeza mais exemplos de infrações disciplinares. A grande novidade da Lei 1223, que agora nos traz, diz respeito às medidas disciplinares. Portanto, nós antes tínhamos a volta de 4 medidas disciplinares. Este artigo 87 veio agora alargar para, no fundo, se encaixar com aquilo que na prática já acontece, já vinha acontecendo em nas empresas. Portanto, a primeira medida, isto aqui está as medidas que, portanto, vocês encontram aqui da linha A à linha F, isto aqui está por graduação, portanto, do mais simples à medida mais danosa. Portanto, a primeira medida disciplinar que pode ser aplicada é a amonestação oral, que nada mais é que um aviso oral, verbal para o trabalhador. A amonestação registrada, que é mesmo este aviso
vai ficar registrado e vai passar a constar do processo de disciplina, do processo individual do trabalhador, o que poderá contar, por exemplo, para que no futuro, quando haja uma situação de progressão na carreira, esta modestação registrada poderá não trabalhar, não abonar a favor do trabalhador. Okay? Na linha C, temos também a medida despromoção temporária de categoria. Na linha D, temos a redução temporária do salário. Depois temos a suspensão do trabalho com perda parcial de retribuição. Lembrando que estas duas últimas são inovações, ou seja, não estavam na lei anterior. E por último, a medida disciplinar mais gravosa será então o despedimento disciplinar. Okay? Aqui o número 2 nos diz que esta medida que está na linha E, a suspensão do trabalho com perda parcial da retribuição, o número 2 nos diz que isto aqui pode ser fixada de 1 a 6 meses, portanto, a entidade empregadora que decide, mas esta redução tem que ser pensada em função da gravidade da infração e não pode ser superior a 20% do salário base. Portanto, não dá para dizer que a redução vai ser 80% do salário, 50% do salário. Portanto, não pode ser uma redução superior a 20%. Depois, nós temos aqui que os salários que não forem pagos ao trabalhador durante esta medida desta medida de redução do salário, estes salários não pagos, na mesma, terão que ser depositados pelo empregador na conta da Segurança Social com menção a medidas disciplinares e o nome do trabalhador. Okay? Portanto, não é, no fundo, uma poupança, por favor, não encarem isto como uma poupança que agora a empresa vai fazer, não é? Portanto, a empresa na mesma, dentro do seu orçamento, dentro dos seus cálculos, vai na mesma pagar a totalidade do salário, só não vai entregar a totalidade do salário ao trabalhador. O remanescente entrega na sua conta da Segurança Social. Agora, vamos falar propriamente dito de qual é o passo a passo do procedimento disciplinar. Primeira coisa que temos que ter muito clara é que o processo disciplinar não pode ser aplicado sem uma entrevista prévia ao trabalhador. Esta entrevista prévia também não pode acontecer de uma forma espontânea. Portanto, previamente, o trabalhador tem que receber uma convocatória, é o que resulta aqui do número 3 do artigo 88. O trabalhador tem que receber uma carta formal, com uma convocatória na qual é chamado para estar presente no dia X, na hora X, para ter então lugar à entrevista. Nessa convocatória também tem que haver alguns detalhes, tem que haver, nomeadamente, detalhes sobre os fatos que o trabalhador é indiciado, a qualificação jurídica dos fatos imputados, o dia, a hora e o local da reunião. E também na convocatória se coloca sempre a observação do que o trabalhador pode fazer-se acompanhar no dia da entrevista de uma pessoa da sua confiança. Uma pessoa da sua confiança ou até 3 testemunhas que podem ou não ser colegas de trabalho, podem ou não pertencer ao quadro de pessoal da empresa. Okay? Isto para que o trabalhador, imaginem, dependendo dos fatos que são acusados, ele, por exemplo, pode achar que é importante um colega estar presente como testemunha, ele pode achar que é importante vir com um advogado, enfim, o trabalhador é livre, é o seu direito vir então acompanhado por quem ele entender. Então, como nós estamos aqui a ver o passo a passo, lembrem-se que cada uma destes fatos que eu estou aqui a enumerar são cumulativos, ok? Basta só haver a falta de um
para o processo disciplinar não ser válido e fica tudo sem efeito. E então vamos seguir passo a passo aquilo que a lei nos diz. Portanto, em primeiro lugar, enviar uma convocatória, nessa convocatória reunir todos esses elementos e aguardar então o dia da reunião. Outra coisa, antes que eu me esqueça, em relação à convocatória, convém que isto também seja entregue, a convocatória, com um aviso de recepção, uma prova de recepção, de que o trabalhador recebeu. Isto porque já sabemos que muitas vezes pode-se dar a situação em que o trabalhador vai alegar que não foi informado do processo disciplinar, o trabalhador também pode se recusar a receber a carta, quando lhe entregam esta carta, portanto, ele pode se negar. E, ainda que, imaginem que a convocatória é enviada por e-mail, é possível, não é? Mas convém que ponham, que tenha um comprovativo de que o trabalhador leu o e-mail. Portanto, o que eu recomendo sempre é que, se a convocatória vai por e-mail, que se ativem aquelas funções de recibo de entrega, recibo de leitura, e o responsável, a pessoa dos recursos humanos, guarda também este e-mail, não é? Como prova de que o trabalhador teve conhecimento. Mas Patrícia, tem aquelas situações em que ele simplesmente não quer receber a carta física, não quer, fica chateado, porque muitas vezes os ânimos ficam um pouco exaltados, não é? Na situação em que o trabalhador se nega, ou seja, não quero receber essa carta, não vou pegar na carta, não tem problema, novamente, vamos continuar a manter aquele espírito de calma, de serenidade, não vamos perder a razão. Se ele não quer receber a carta, não há problema nenhum, devem ser chamados duas testemunhas ali da empresa, e que essas duas testemunhas vão assinar o protocolo da recepção e que, no fundo, vai atestar que o trabalhador teve conhecimento que lhe foi instaurado o processo disciplinar. Portanto, como vocês veem, o legislador ele pensou em todos estes pormenores, porque são assuntos complexos e que nem sempre o trabalhador vai cooperar. Outra coisa que é importante e que acontece muitas vezes, e que há muitas empresas que têm este tipo de atitude e que não é bom. Isto aqui só traz riscos para a empresa, porque depois o trabalhador pode sempre impugnar, que é instaurar um processo disciplinar quando o trabalhador estiver no gozo das suas férias. Ok? Portanto, muitas vezes o trabalhador regressa das férias e se depara com toda esta situação que já foi instaurada. Não pode, portanto, aguarda-se a que o trabalhador regresse das férias, então aí sim começa todo este processo a funcionar. Okay? Há aquelas situações em que, em função da infração do trabalhador, imagine que o trabalhador fez assim uma coisa que não há condições para que ele continue a trabalhar normalmente, enquanto se aguarda pelo processo disciplinar. Então, é possível que, quando é entregue a convocatória, que a empresa suspenda preventivamente o trabalhador. Portanto, imaginem, se a entrevista vai ser só daqui a uma semana, então o trabalhador, durante essa semana, a empresa pode suspendê-lo e já informa na convocatória que ele está suspenso preventivamente, ok? Isto aqui pode acontecer, enfim, há situações em que é muito inconveniente, não é? Imaginem que é por uma infração de um caráter mais sensível, imaginem que é uma infração em que o trabalhador é acusado de furto, é acusado de desvios de somas em dinheiros, ou imaginem aquele caso que é ainda pior, em que estamos a falar de uma situação de assédio no local de trabalho. Se calhar não é muito confortável que o trabalhador se mantenha normalmente em funções, como se nada tivesse acontecido, enquanto aguarda pela conclusão do processo disciplinar, e, portanto, coloca-se já na carta que ele está suspenso preventivamente. Okay? Depois, a partir do artigo 90, nós temos a entrevista propriamente dita. Okay? A entrevista, ela não pode ser marcada para um prazo muito
muito desfasado, portanto, assim que a entidade empregadora tem conhecimento da infração e resolve então mandar a convocatória, convém que ela não seja nem inferior, nem inferior a 5 dias, nem superior a 10 dias úteis. Ou seja, no fundo, se vamos enviar a carta hoje, vamos fazer os possíveis para que isto não passe de 10 dias. Ok? Conforme já vimos atrás, o trabalhador nesse dia pode vir sozinho ou pode vir acompanhado de uma pessoa da sua confiança. E a entrevista, que é uma coisa que o nome pode parecer muito pomposo, mas a entrevista nada mais é que uma reunião com o trabalhador. Não precisa de ser uma reunião uma reunião com um ambiente tenso, não é? É uma reunião normal. E esta reunião pode ser conduzida pelo gerente da empresa, embora não é assim tão frequente. Normalmente é conduzida ou por um técnico da área dos recursos humanos, ou também pode ser conduzida, quando a empresa não tem área dos recursos humanos, por um jurista ou pela pessoa dentro da empresa que geralmente trata do tema de contratações, processos individuais e pessoal. Okay? E nesta entrevista, este técnico nada mais vai fazer do que informar ao trabalhador quais são os fatos que ele está a ser acusado, ou seja, há indícios de que ele fez o fato A, o fato B, o fato C, e é dada então a oportunidade que o trabalhador se pronuncie sobre isto, ok? E tudo o que é dito na entrevista deve ser registrado, ok? Portanto, imaginem, na entrevista nós dizemos que o trabalhador está a ser acusado da infração X, então ele vai dizer não é verdadeiro, inclusive trouxe aqui um comprovativo, trouxe aqui um justificativo de que atesta que a infração X afinal não é verdadeira e, portanto, esta entrevista não é para se fazer de juízo, não é para fazer qualquer tipo de juízo, é simplesmente para dizer ao trabalhador qual é a infração que ele cometeu e ouvir do trabalhador o que é que ele tem a dizer sobre isso. Ele pode confirmar, pode negar, pode se defender, pode trazer elementos para justificar, não é? As suas explicações, o seu argumento e ponto final. É só isso, não é? E ter o cuidado de registrar por escrito tudo o que foi dito então nessa entrevista. Termina a entrevista dessa maneira. Portanto, não é uma reunião como muita gente pensa que é uma reunião para discutir, para entrar ali num bate-boca com o trabalhador. Nada disso. Okay? Portanto, é apenas uma reunião em que o importante é registrar esses fatos. Mas, Patrícia, entregamos a carta, agendamos a data, o trabalhador não veio, não compareceu. Isto aqui é bom para a empresa, não é? Mas é muito mal para o trabalhador, porque quando o trabalhador não comparece, convém que ele se justifique eh, nos, eh, nos 3 dias úteis seguintes, caso ele não compareceu, não apresentou um justificativo, porque imaginem, não compareceu porque, olha, ficou doente, ou não compareceu, teve uma situação familiar, mas vai trazer o comprovativo agora. Não compareceu, não trouxe nenhuma evidência, nenhum comprovativo, então, ao final de 3 dias, o empregador pode decidir de imediato a medida disciplinar correspondente. Por isso é que eu disse que isto não vai ser bom para o trabalhador, mas a empresa vai encurtar o processo disciplinar, okay? Conforme resulta aqui deste número 7 do artigo 90. Okay? Depois que nós temos a entrevista, já analisamos, já ouvimos o trabalhador, vem então a fase de a pessoa que está a acompanhar, a pessoa por parte da empresa, imaginem, o técnico dos recursos humanos pega neste processo e entrega, portanto, escreve tudo o que foi dito, não é? Isto aqui tem que ser entregue ao responsável máximo da, da área ou o responsável máximo da empresa. Portanto, isto aqui vai para a mesa do responsável que vai ler e é quem vai decidir qual vai ser a medida disciplinar a ser aplicável. Embora o técnico que realizou a entrevista
pode já dar sugestões de qual é que deverá ser a medida disciplinar a aplicar, mas quem vai mesmo decidir é o responsável da área, ok? E esta decisão também não pode demorar 6 meses, portanto, temos que prestar atenção aos prazos. Aqui o artigo 91 nos diz que a medida disciplinar não pode ser validamente decidida, não pode ser 3 dias depois da entrevista, portanto tem que levar ali mais um tempo de ponderação, e também não pode ser 30 dias depois, portanto, estão a ver, temos que olhar para o calendário, portanto não pode ser no dia seguinte, nem nos 3 dias seguintes, mas também não podemos deixar que seja superior a 30 dias. Okay? E é importante que a gente preste atenção aqui a esta questão, porque é mais uma daquelas partes em que o trabalhador pode tirar partido disto. Imaginem que o empregador só decide, não dentro dos 30 dias, mas ao dia 45 é que é tomada a decisão, invalida o processo disciplinar. Estão a entender? Os cuidados, o risco que nós temos que estar sempre presente, que temos que prestar atenção a estes pequenos prazos que são coisas que nós podemos achar que são simples, mas que faz toda a diferença. Ok? Portanto, depois em que nós decidimos, é importante que é comunicada ao trabalhador a medida que foi aplicada. Esta comunicação, como vocês podem imaginar, também tem que ser por escrito, portanto, é enviada uma carta. Nessa carta faz-se uma informação de quais foram os fatos que ele foi acusado, os fatos que lhe são imputados, as consequências desses fatos, o que é que aconteceu na entrevista e qual é a decisão final da empresa, okay? Que, como nós vimos, pode ser uma daquelas 6 medidas que em cima enumeramos. Okay? E digamos que é dessa forma que termina assim a instauração do processo disciplinar. Depois, há aqui algumas coisas que o legislador ainda nos deixa como recomendação, ok? E são recomendações que é mesmo, eu chamaria mesmo recomendações de bom senso. Por exemplo, na hora de decidir qual é que vai ser a medida disciplinar a aplicar, tem que haver aqui uma ponderação, tem que haver um bom senso, tem que se colocar na balança a gravidade do ato e quais são as consequências. Portanto, imaginem, alguém que imprimiu documentos pessoais na impressora da empresa, não é? E foi-lhe instaurado um processo disciplinar, é diferente daquele trabalhador que utilizou a viatura da empresa para fazer de táxi, ok? Portanto, aqui as infrações são diferentes, a gravidade das infrações é diferente e, portanto, a consequência também é diferente, ok? O homem que utilizou a impressora para utilizar para coisas pessoais não será muito, não tem muito bom senso se nós instaurarmos, lhe aplicamos a sanção de despedimento disciplinar, por exemplo, ok? Se calhar a medida do despedimento disciplinar já fará sentido quando o trabalhador utiliza a viatura da empresa para fazer de táxi, por exemplo, ok? Portanto, aqui no artigo 92, o legislador nos alerta que temos que ter aqui peso e medida, ok? E temos que também terem atenção às circunstâncias, ok? Porque há circunstâncias que agravam, há circunstâncias que atenuam, ok? Portanto, imagine, o que é que são circunstâncias atenuantes? Olha, se calhar o homem que utilizou a viatura da empresa para fazer de táxi é errado, não devia, mas se calhar o seu chefe já tinha conhecimento, já era um acordo que eles tinham, porque a empresa estava a passar por algumas dificuldades, a empresa estava com alguma dificuldade em pagar o salário atempadamente, e então a entidade empregadora até tinha conhecimento disto. Isto aqui é um fator atenuante, não é? Da responsabilidade e da medida que ele vai ser aplicada. Okay? Então, no fundo, o legislador nos exorta a nós termos em atenção estas, né? Peso, medida, bom senso. Okay? Porque, no fundo, não podemos deixar, como eu disse no início da aula, não podemos deixar que a nossa raiva, a nossa exaltação fale mais alto. Não, vamos tentar sempre ser
serenos, ok? E ponderar mesmo qual a medida que vai ser aplicada. A partir do momento em que a medida está decidida, está comunicada, é a partir do momento em que o empregador entrega a carta, entra em vigor essa medida, ou seja, não é uma coisa que possa ser adiada. As medidas disciplinares têm uma coisa muito interessante que tem assim um fator também que eu chamo de pedagógico, que é, normalmente convém que se comunique, se faça publicidade das medidas disciplinares. Ou seja, a medida disciplinar, primeiramente, vai ficar no processo individual do trabalhador, o que, como nós já vimos, é algo que não vai abonar a seu favor lá mais para frente, não é? Porque é uma mancha sempre ali no seu processo individual, mas para além desta consequência única, exclusiva para o trabalhador, o legislador também nos diz que convém que se faça publicidade. Publicidade quer dizer o quê? Que todos na empresa saibam, todos na empresa podem saber que foi aplicado um processo disciplinar, quais foram as consequências desse processo disciplinar, porque isto também acaba por inibir aos restantes trabalhadores, não é? Sobre, né? No fundo, saberem, não, se tivermos um comportamento semelhante, também pode que nos seja aplicada uma consequência semelhante. E então, esta publicidade pode ser feita como? Por exemplo, aquelas empresas que utilizam mais os meios informáticos, podem enviar, por exemplo, por e-mail para o coletivo de trabalhadores, não é? Uma comunicação. Quem não é muito de enviar newsletters por e-mail aos trabalhadores, isto pode ser afixado num local em que todo o coletivo de trabalhadores vê, não é? Numa placa, na recepção, enfim, num sítio em que fica visível para todos, porque no fundo vai-se aplicar a infração àquele trabalhador em concreto, mas também se passa aqui uma mensagem geral para todos os outros trabalhadores. Ou seja, no fundo é um efeito de inibição. Né? É claro que se o trabalhador achar que de alguma forma foi injustiçado nesse processo disciplinar, ele tem o direito de reclamar. Okay? Se achar que não praticou os fatos, se achar que a medida que lhe foi aplicada foi injusta, que a medida é nula, que a medida é abusiva, portanto, ele tem este direito de reclamar. E esta reclamação deve ser feita 30 dias a contar da comunicação. No final desses 30 dias, se ele reclamar, já não é atendível, e por isso é que eu vos disse que é importante que quem instaura o processo disciplinar, o técnico e a empresa, tenham sempre atenção a todos os pormenores, não esquecer nenhum passo, para que quando o trabalhador venha aqui neste nível de vir exercer o seu direito de reclamação, não haja nada, ou seja, não haja nenhuma pontinha solta para que, no fundo, ele possa, não é, impugnar de alguma forma o processo disciplinar. Okay? Outro ponto que, no fundo, vai de encontro àquilo que já falámos, muita atenção com o exercício abusivo do poder disciplinar, porque o legislador ele ficou atento e fala-nos sobre isso no artigo 97, não é? Que o trabalhador depois poderá reclamar se foi abusivo, no fundo, a medida que lhe foi aplicada. Há situações em que a infração cometida pelo trabalhador ultrapassa os limites aqui a bolha das questões disciplinares. Já entra mesmo noutros campos do direito. Já entra mesmo para, por exemplo, ao nível de questões de direito penal, questões policiais. Por exemplo, imaginem uma situação de furto, uma situação de assédio no local de trabalho, uma situação que envolva desaparecimento dos meios da empresa. Isto aqui já sai um pouco da bolha da Lei Geral do Trabalho e o legislador nos diz que uma coisa não implica a outra, o que significa que
a empresa pode, sim senhor, aplicar o processo disciplinar e, ao mesmo tempo, pode também ir fazer uma queixa, por exemplo, junto das autoridades policiais ou instaurar também um processo no tribunal, um processo penal no tribunal contra esse trabalhador, ou seja, pode haver estas ações em simultâneo se, por exemplo, o comportamento do trabalhador for tipificado como crime. Okay? Portanto, se for algo que tem esta classificação, como é natural, o processo disciplinar só não é suficiente. Ok? Portanto, estes aqui são as linhas gerais que têm que terem atenção sobre o processo disciplinar, lembrando também que é importante, se há uma mensagem que eu gostaria de vos deixar sobre o processo disciplinar é prazos, ok? É um processo simples, não é assim tão complexo de instaurar, a única questão é que temos que ter atenção aos prazos. Okay? O último prazo que eu queria que vocês não deixassem de anotar é o prazo de prescrição e caducidade. O artigo 101 nos diz que o processo disciplinar deve iniciar-se dentro de 22 dias úteis seguintes, a partir do momento em que o empregador ou o superior hierárquico teve o conhecimento da infração disciplinar. Okay? E porque não adianta, teve conhecimento hoje da situação e o processo só sai 3 meses depois, prescreve, estão a ver? Portanto, para não perdermos a razão e para instaurarmos devidamente, vamos, não é, cumprir à risca esta questão de olhar mesmo para os prazos do calendário, ok? E, portanto, desta forma, temos assim o enquadramento do que a Lei Geral do Trabalho, agora na sua nova redação da Lei 12.23, nos diz sobre o processo disciplinar. E vamos então agora para a próxima aula. Até já!